com mais detalhes, né? E até mesmo para o cliente, quando perguntar, e o que, que é isso, né? Às vezes o pessoal só acha que é botar no sistema e tá tudo certo, né? Tem umas questões legais também que é importante lembrar, tá certo? Então, lembrando que aqui é um bate-bola, vou falar, se alguém tiver alguma dúvida específica também, já me fala que eu já apresento, e no final vou botar aí, mostrar também as novidades que a gente está testando, e já algumas coisas já estão disponíveis aí para vocês também. Bom, então já vamos direto ao ponto aqui, já compartilhar para vocês. Tô vendo. E aí, dona Raquel, e o batom sempre em dia. Bora lá. Então, o que é importante, né, quando se fala de split, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que isso traz para o cliente uma questão que é economia, né? E aqui, tanto no Yuli, né, quanto as empresas que a gente tem, que é lucros reais, a gente quer sempre colocar dinheiro no bolso do cliente, sempre lembrando, né, de uma forma que seja legal, que seja segura, tá? E o Yuli, ele vem para ser o facilitador de tudo isso, tá bom? Então, quando se fala de redução tributária, um ponto importante a se pensar é o quê? Deixa eu até parar de compartilhar um pouco antes. É o quê? É você pensar formas que a lei permite de você pagar menos imposto. Então, não é nada feito para ser uma sacanagem, nada para ser errado, né? O objetivo é fazer algo que, no entendimento, seja aplicável. O que acontece é que, realmente, os contadores, no dia a dia, eles têm tanta obrigação para fazer que não dá para olhar detalhadamente cada cliente. Por isso que os advogados tributários ganharam tanto espaço, né? Mas essas ações que você pode fazer, melhorias tributárias, elas não precisam ser através de advogados. Elas podem ser implementadas tanto pelo contador, como às vezes até administrativamente, tá certo? Então, esse é um ponto importante. O ponto, quando a gente fala de redução tributária, ela, acima de tudo, é conhecer o negócio do cliente. Então, onde você esteja trabalhando, onde você esteja, você tem que olhar assim, o que esse meu cliente faz? Né? E eu gosto de dar um exemplo maravilhoso, eu gosto de dar o exemplo sempre de uma clínica veterinária. A clínica veterinária, e até um cliente nosso que ele faz, como é que é o nome? Hemodiálise em cães e gatos. O que acontece? Numa clínica veterinária, ela tem, por padrão, né? Se você faz só falar com o contador, ele vai lá e diz assim: é o anexo 5, serviços médicos, serviços veterinários. E isso já vai lá, geralmente, a alíquota, acho que é 15, uma coisa assim. Só que, quando você vai pensar exatamente, a pergunta que você tem que perguntar para o seu cliente é: o que você faz? Aí ele vai explicar no detalhe o tempo que, às vezes, o contador não tem para fazer. Ele vai dizer o seguinte: sabe o que eu faço? O cão chega aqui na minha clínica, ele tem uma consulta com o veterinário detecta que o problema dele é realmente, ele precisa da hemodiálise, então ele fica internado aqui na nossa clínica e a gente aplica a hemodiálise dele. E ele fica 2, 3 semanas aqui dentro da clínica. Que loucura, olha só. Aí o que serve? Sabe aqueles quinais aí? Para que serve quinai, né? Quinai serve para você dizer assim: opa, peraí. Serviço médico é um tipo, é um quinai. Hospedagem de animais é outro quinai. E aí um quinai é mais barato do que o outro. Revenda de medicamento, ou seja, revenda de medicamento que eu vou botar lá no animal é mais barato ainda. A agulha, aquele esparadrapo que a gente vai usar no animal é mais barato. Eu não sei quem aqui é de São José dos Campos, mas São José dos Campos tem um hospital muito grande lá, que é muito engraçado. Você chega lá, com o médico você tem 10 minutos, mas você fica umas 3, 4 horas lá dentro. Né? Por quê? Primeiro vai a enfermeira, então ali provavelmente medita a pressão, no mínimo ali já deve ser um KNAI lá de enfermagem que é mais barato que do médico. Depois eles vão lá e já te colocam a agulha, coisa. Quando você pega a lista que você pagou ali do plano de saúde, ele tem item a item, tá lá, esparadrapo, agulha. Cara, a primeira vez que eu vi assim, olha só, cara, que bacana. Mas é isso.
Então, quando a gente fala em melhorar o resultado financeiro, e não só diminuindo custo, aumentando receita, mas também reduzindo tributos que não deveriam ser pagos, que na verdade foi só um erro de alocação na emissão das notas. Só que dá muito trabalho, né? Imagina você chegar lá e dizer assim, ó, tem que emitir uma nota de serviço que é para o médico, serviço médico, e uma nota de produto para aquilo que foi os equipamentos, tudo aquilo que foi usado ali, né? Então, no nosso nicho, principalmente, eu queria botar isso bem aberto, mas naquele nicho em que a gente atende com maiores clientes, né, que são os clientes de infoproduto, o que se tem? Se tem, né, um artigo da 150 da LDB que fala, né, que a educação, né, o incentivo à cultura através do ensino tem redução de carga tributária e até do livro, do e-book. Então, o que os players do digital fazem, né, e é isso embasado, né, com parecer jurídico, então é importante, né, não só chegar, vamos fazer assim, não. Você já pegou um parecer do advogado para dizer qual é a proporcionalidade, né? Porque eu não posso chegar e dizer assim, é 10%, é 20% de serviço, 20% de produto, 70% de produto. Não. E nós, como BPOs, nós como contadores, temos que exigir cada vez mais esse documento para que, na hora que, se tiver uma fiscalização, alguma coisa, foi lá comprovado. Ó, aqui eu tenho um material, um e-book, um material didático de 200 páginas, de 500 páginas, que o meu aluno consegue atingir os resultados, mesmo sem assistir o meu treinamento, porque está tudo escrito ali. Então, eu posso dar um maior peso para o meu produto, para o meu e-book, do que as minhas gravações. Agora, eu tenho um peso de serviço também, né? Eu tenho um peso de produto, eu tenho um peso de serviço. E aí, entendendo esse parecer, entendendo dessa possibilidade, isso dá para reduzir, gente, muito próximo de 10%, né? Então, olha só que coisa louca. Imagina uma empresa vendendo lá seus 10 milhões por ano, ou que seja 1 milhão por ano, né? Pagaria aí, às vezes, 180 mil de imposto, vai poder pagar aí somente 80, porque o 100 dá para economizar. Então, é muito importante a gente ter esse olhar e essa possibilidade. E o Yuli veio para ajudar exatamente nesse ponto, quando permite que você faça esse split, né, sem precisar contratar outras plataformas que você tem que ficar na plataforma que emite nota, outro no sistema de gestão financeira. Então, essa é, como a gente sempre fala aqui em produtividade, em otimização, se for somar o valor que paga lá na plataforma, que paga no Yuli, junto, ou que paga na plataforma, mais um sistema de gestão, já sai mais caro. A gente fez essa conta, né, para todo mundo. Então, porque a ideia era a gente facilitar essa vida, porque tem um outro problema aqui. Por que o Yuli a gente juntou? Porque o grande problema nas empresas é o quê? É eu vender e não emitir nota. Às vezes não é nem por maldade, mas os infoprodutores vendem em tantos locais que daqui a pouco você diz assim, ai meu Deus, será que emitiu nota? E às vezes ele só integrou uma plataforma para emitir nota. O legal que está tudo no Yuli é que você consegue olhar num único local o que você vendeu versus o que você emitiu a nota fiscal, né? Então você vai lá na tela de vendas, você vai olhar assim, eu vendi isso aqui, mas eu já emiti X de notas e está faltando esses outros de nota. Então esse é o primeiro ponto da gente ter o cuidado, porque é muito importante o cuidado na emissão de nota fiscal, porque se isso não fizer, isso tem 2 crimes, né? Tem um crime que é sonegação fiscal, que é você vender e não emitir nota, e tem um crime que é administrativo, que é só uma dívida administrativa com o governo. Então, quando você tiver com algum empresário, né, você mesmo empresário, às vezes fica pensando assim, esse governo, absurdo, e não sei o quê. Entrou no jogo, tem que saber o jogo. Então, aí quando tiver algum cliente também que fica reclamando do governo, você diz assim, olha só, aqui só estão seguindo, né, o que é a regra, o que é o jogo, né, não sou eu defensora do governo, não concordo, mas o que eu tenho que fazer aqui é fazer o certo, né? Então, esse cuidado muito grande nosso entre quanto foi vendido de quanto foi emitido de nota fiscal. E um outro ponto, cada vez mais refletindo o quê?
a questão das plataformas que hoje transmitem a DINP, né? Essas plataformas que hoje transmitem a DINP, cada vez mais é importante que a emissão de nota fiscal seja feita pelo valor pago pelo cliente e seja feita assim que a venda aconteceu. Mesmo que você vai receber daqui 30 dias, mesmo que você tenha lá 7 dias que o cliente pode pedir reembolso. E qual é a parte boa também do Yuli? É que aqueles clientes que solicitarem reembolso, pode-se fazer a devolução dessa nota fiscal, né? Diferente até de outras plataformas que você tem que ir lá subir um arquivo para que a devolução seja feita. No Yuli, a hora que for entendido ali que foi um reembolso, você também pode fazer a devolução, ou seja, você devolve, né? Imagina que o cliente comprou o produto e diz, não quero mais. Você também devolve a nota para ele, dizendo, então agora eu não tenho que pagar esse imposto, né? Então, esse cuidado, quando às vezes a gente usa outras plataformas, é saber se, ao eu emitir a nota assim que foi vendido, eu também configurei para ele devolver a nota assim que for reembolsado. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Tá? Então, para isso, a gente sabendo, né, que a gente sofre e aprende no sofrimento, a gente tem aprendido também muito no nosso sofrimento, né? É bom quando a gente aprende com os erros dos outros, mas a gente também tem aprendido muito com a gente. Então, o que a gente desenvolveu? Né? Algumas pessoas já conhecem, outras não, mas quando você for aqui no cadastro de produto, você vai olhar o quê? Você vai olhar que aqui você vai ter o nome do produto, lembrando que se esse produto vem, se você vai integrar o Yuli com alguma plataforma, né? E aí, vou lembrar aqui as plataformas todas que a gente tem integração, né? Então, a gente tem integração aqui com a Hotmart, com a Guru Pagar.me, com a Provi, com a Eduz, com a Ticto, com a Kiwify, com a TMB, com a Ubla, com a Academy. Então, assim, é importante saber as plataformas que a gente tem já integrada, porque assim, e toda hora surge uma nova, né? Então, já olhar se tem integração. Opa, tem integração, já vou integrar. Porque no fato que você integra, já vai vir a venda, já vai vir para você, então, inclusive o cadastro desse produto. Então, quando você tem integração com plataforma, não precisa vir aqui e cadastrar o produto, porque o próprio sistema já vai trazer o nome do produto, caso não exista aqui no Yuli, tá? Então, é muito importante, para não duplicar cadastro de produto, tá? E aí, vou mostrar aqui. Então, aqui é o nome do produto, né? O nome do produto. Esse código vai vir lá da plataforma. Então, se a plataforma já tem esses produtos, vai vir já esse código. A descrição é um campo padrão que o Yuli tem aqui sempre, que você pode descrever algo para te orientar, né? O preço aqui, ele não interfere quando vem da plataforma, porque quando vem da plataforma, vai ser o preço do que foi vendido. Esse valor aqui, ele vai interferir quando você colocar um preço aqui para ir lá em vendas e fazer uma venda manual, tá? Então, só interfere esse valor quando acontece nesse caso. Agora, aqui, ó, qual é o ponto? Vou até botar split aqui para vocês entenderem. O ponto aqui, ó, principalmente nas plataformas que transmitem a DINP, tá? As plataformas que transmitem a DINP hoje, né, oficiais, a gente já tem a Hotmart, a Kiwify, são plataformas que já transmitem a DINP. Isso quer dizer que nessa opção você tem que selecionar, e olha aí nos seus clientes que você tem, valor pago pelo cliente. É certo, é justo. Pô, a Hotmart cobra 1.200, mas o meu cliente só recebe 800, 900. Mas essa é a regra do jogo, né? Então, isso é o correto, tá bom? Ticto, TMB, essas plataformas, inclusive, oficialmente falaram para a gente que ainda não estão transmitindo a DINP. Então, nessas plataformas, você ainda pode chegar aqui e dizer que vai emitir a nota por valor do produto. Fala, Denilson, deixa eu ver aqui. É possível exportar para o sistema de contabilidade domínio? Isso, a gente está integrado com eles. As notas que são emitidas aqui vai para o domínio, tá bom? Mas aí tem que fazer umas configurações e tal, tá bom? É só para ter que pegar a API deles lá, o webhook da empresa que você
que você utiliza. Feito isso, o que acontece? Você vai decidir o quê? Bom, então vou imaginar aqui que é uma nota que eu vou emitir de um produto vendido na Hotmart. Isso quer dizer que eu vou selecionar o valor pago pelo cliente e eu vou selecionar o percentual do valor para emitir. O que eu vou botar aqui? Eu vou colocar... Aqui eu vou deixar 100%, porque eu estou emitindo 100% da nota, né? Eu não tenho coprodutor, não tenho nada. Eu que vou vender, vou entregar todo o produto e eu vou emitir 100% da nota. Então, nessa parte aqui eu não vou mudar. Agora, onde é que eu vou mudar? Eu vou mudar no tipo. Por quê? Eu posso fazer uma nota só de produto, uma nota só de serviço, mas hoje nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre split de notas. Que aqui é onde vai ter o grande ganho para os clientes, né, para o empresário, que é o poder dividir e definir um percentual. Quanto que eu vou emitir de serviço, quanto que eu vou emitir de produto, né? Então, se eu vou chegar aqui e vou dizer assim, ó, 80% eu vou emitir de produto, 20% eu vou emitir de serviço. O que o Yuli vai entender? Ele vai entender o seguinte, a hora que chegar uma venda da Hotmart de R$1.000, ele vai lá no valor pago pelo cliente de R$1.000, ele vai lá, ele vai emitir duas notas fiscais. Uma nota de produto, que vai ser de R$800, e uma outra nota de serviço de R$200, tá certo? Então, com isso, você vai pagar impostos distintos. O que for de serviço vai ser pago como serviço, o que for de produto vai ser pago como produto e vai sair mais barato isso, tá certo? Ah, então esse é o ponto principal da configuração para essa melhoria de resultado em relação aos impostos. De restante, pessoal, então essa função aqui, então aqui fica 100%, aqui fica o percentual lá, né, que seja ou a contabilidade ou o próprio advogado do cliente sugeriu para ser utilizado. Tem advogado que bota bem assim, ó, 63,27. E tá tudo certo. Foi ele que calculou lá o percentual, tá certo? E aí você vai para a parte de configuração. Vai fazer sozinho isso aqui? Não. Como é que eu oriento sempre que faça? Tira um print exatamente dessa parte, ó. Aqui, configuração de serviço. Pô, tira um print. Aqui, configuração de produto. Pá, tira em duas, porque é bastante configuração, né? Pega essa foto e solicita para o contador passar esses dados aqui. O contador passando esse dado, você simplesmente vai escrever aqui. Vai digitar aqui 5102. Geralmente são dados assim, tá? E se tiver aquele benefício e tal, que o advogado colocou lá no parecer, né? Normalmente no próprio parecer do advogado já vem toda essa orientação, tá certo? Então, aqui é a parte de configuração. O que você tem mais abaixo? Você tem aqui emissão automática de notas de vendas. O que isso diz? Ó, diz que as rotinas automáticas acontecem todos os dias a partir da 1 da manhã. Então, o que você vai colocar aqui é que você vai colocar dias para emissão da venda. Bota 1, porque ele vai vender, vai rodar todo dia e à 1 da manhã ele já vai emitir essa nota. Você vai olhar quando fica ali nota fiscal emissão agendada, tá? E cancelamento e devolução, a mesma coisa, também sugiro colocar 1. Por quê? Porque assim que tiver mudar o status da venda de aprovado para reembolsada, a emissão, o reembolso também acontece, né? Então, isso é uma opção que é importante vocês darem uma olhada, se quem já está usando o Yuli aí, como é que está configurado, se está certinho, o que foi acordado com o cliente, o cliente, né, quando a gente avisou dele sobre isso, se vamos emitir pelo valor pago pelo cliente, se é uma empresa que usa lá, por exemplo, uma TICTO, TMB, ele vai lá, então vai emitir o valor do produto, não o valor pago pelo cliente. Um ponto bem importante a TMB, por exemplo, é uma empresa que você recebe parcelado, porque o aluno vai pagando parcelado, é um financiamento, né? Então, as outras plataformas hoje, elas não conseguem fazer essas duas regras, né? De emitir o valor da venda ou emitir o valor parcelado. Esse é um ponto que o Yuli faz isso muito bem. Por quê? Porque ele traz da TMB todo mês aquele valor
que foi recebido do aluno. Então, você vai emitindo a nota todo mês, e não, de repente, você vai lá, emite uma nota de 2.000, mas, na verdade, você só recebeu 100 naquele primeiro mês. Então, é importante mais um benefício aqui que tem no Yuli, porque a gente viu até de um outro cliente que usava uma outra plataforma, e ele tinha que ficar subindo isso através de um arquivo para poder fazer as emissões diferentes, porque ele não aceitava as duas regras, né? Eu vou pagar o valor da venda ou vou pagar o da parcela, né? Então, aqui no Yuli, você tem essa facilidade, porque a gente criou a regra de integração com a TMB de vir realmente o valor da parcela paga. Quero saber aí se alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte aqui de configuração de nota. Deixa eu ver aqui. Manda ver. Manda, Clarice. Boa tarde, Kelly. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô. Boa tarde, meninas. Tudo bem? Eu cheguei atrasada, eu vou ver o início da aula depois. Mas achei interessante. Hoje eu trabalho com prestação de serviço. Isso é válido também nesse sentido, né? Sim. Da emissão de nota. Então, eu consigo fazer essa rotina, por exemplo, toda semana eu defino um horário ali da semana, daqueles clientes que me pagaram na semana o valor, para fazer a emissão de nota, não necessariamente no momento do pagamento. E você tem duas opções, porque a emissão de nota automática, ela não é para uma venda manual. Ela é para uma venda que você usa lá, por exemplo, se você usar dentro do Yuli, o link de pagamento do próprio Yuli, que é lá, ou seja, uma assinatura, esse prestação de serviço que você tem, ela é recorrente, todo mês é o mesmo valor? É uma academia. Então, se todo mês é o mesmo valor, o que você vai fazer? O aluno vai, quando ele assinar contigo, tu vai usar ali o link do Yuli de assinatura, né? Ou se você usa uma outra plataforma e tal. O importante é que esse dado venha automático, né? Através ou da integração ou desse link mesmo do Yuli, porque aí ele vai entender, opa, vendeu hoje. Vendeu hoje, à 1h ele já emite a nota, né? E depois, se tiver cancelamento, devolução, ele também devolve. Agora, se for assim, não, que ele me paga aqui no Pix, eu vou criando as vendas, manual e tal, ou eu importo essa venda de algum outro lugar, o que você pode fazer é usar a emissão de notas em lote. Que aí você vai assim, toda sexta-feira, você vai lá, seleciona, essas são as vendas que eu quero emitir. Aí você só vai lá, seleciona as vendas e emite, entendeu? Entendi. Só uma última dúvida. Pode continuar, depois eu falo. Tá, não, eu só quero te mostrar aqui na prática, aqui, ó. Então, como é que você faria? Você vai vir na venda, né? Então, você tem lá, imagina, se você não precisa ser automático, você tem um monte de venda aqui, você seleciona essas vendas, tá vendo? E aí você vem aqui do lado e vai dizer, emitir nota fiscal. Perfeito. Tá? Aí ele já emite a nota fiscal. O bom é que provavelmente o teu aí deve ser só um tipo de produto, né? Que é serviço de academia. Na verdade, é serviço de academia, a gente trabalha com um ticket único, até para não se perder nisso, né? Mas dentro desse valor tem ali algumas questões, tipo trimestral, anual, aí tem alguns planos, daí o plano mas que é só a questão do plano. Isso, é a questão do plano. Essa questão da recorrência que você falou, achei interessante, porque hoje a gente trabalha com a Cielo e dá muito problema mesmo, assim, de cancelamento, sabe? No Yuli eu tenho essa disponibilidade, então, quando é recorrência. Você pega esse link aqui, você vai criar um link que vai ficar na tua página, ou aí na tua secretaria, onde você tem. Você vai colocar o nome do produto lá, vamos imaginar que é assinatura plano mensal, trimestral, né? Então, você vai dizer qual é o preço, qual é o método de pagamento, se é boleto, se é crédito, se pergunta para o cliente para ele decidir, né? Qual é o preço, se é à vista, se é vista, parcelado ou assinatura. Então, se for assinatura, tu vai dizer, cada mês ele lembra. Se for trimestral, aí é o plano trimestral, você diz, isso aqui é o link trimestral, entendeu? Legal. Você decide. E o legal é que você já vai definir a categoria lá do teu DRE que vai, né? Então, mensalidade de academia, pronto. Aí você até pode criar mensalidade de academia trimestral, mensalidade a tua tipo de categoria, né? Para quê? É para visualizar os dados. Na hora que tu olhar o teu DRE, teu DFC, tu tem isso muito mais claro, né? Em percentual. Pô, a gente tem muito mais o plano mensal, trimestral, né? Até para tomar decisões, né? E se você fizer alguma campanha, algum lançamento, alguma coisa, vamos fazer você pode vincular também nos projetos, né?
Assim, esse aqui foi um lançamento que a gente fez, aí você vê que se deu resultado ou não aquele teu lançamento lá em inscrição de alunos. E aí, o que acontece? Aquela coisa que tu vai em banco e acabou. Porque a hora que ele pagar, já vai vir aqui para tuas vendas. A tua nota fiscal, você vai emitir uma vez por semana. Quem não estiver pagando, você já vai ver aqui. E vai, inclusive, ele vai ficar recebendo mensagem. Ó, você vai vencer, já venceu, sabe? Perfeito. Você já deu... E aí, é atrelado com o WhatsApp também, então, da pessoa? Ele vai mandar e-mail e SMS. Ele não tá mandando WhatsApp ainda. Mas, inferniza, literalmente. Sim. Tem que infernizar mesmo, sabe? Tem que infernizar, tá? Porque aí já facilita aí. E aí aqui você já vai ter, principalmente para academia também, tem aqui uns dashboards, ó, de CAC, LTV, né? E a gente até está colocando um novo painel de SaaS, que é esse caso de vocês aí, que, querendo ou não, é um serviço de recorrência que você vende. E aí a gente vai botar um indicador aqui que chama o MRR, que é de receita recorrente mensal, né? Até para a empresa ter um valuation, ter um resultado melhor, tá certo? Tá. Beleza, obrigada. Valeu. Manda, Raquel. Olá, doutora Kellen. Nesse caso, meu cliente emite pela Hotmart, certo? Então, seria só no caso de algum link de pagamento que ele faça, que eu tenho que vir configurar. Não, mas ele vende pela Hotmart, mas ele emite por aonde? As notas? Notas. Em notas. Então, o que você tem que... Se entrar no banco, se entrar, faz no Yuli, né? Se ele emite no e-notas, o cuidado que você tem que ver é rever lá como é que está a configuração e olhar, eu não tenho certeza se a e-notas já está devolvendo automático. Ele não estava, nos casos de reembolso. Ele só fazia isso se você subisse um arquivo das vendas canceladas, tá? Porque senão, às vezes, o cliente está pagando por uma nota que a pessoa reembolsou, tá? Então, só dá essa olhada aí, certo? Agora, outra dúvida que eu tenho, eu fiz uma pergunta uma vez no grupo nosso lá no Bitrix, da empresa, mas eu acho que eu não fui bem entendida. O cliente, ele cria produto aqui no Yuli, e tudo ele cria como produto. Nesse caso, ele tem que ter o e-book de todos? Tem. Se for criado como produto, tem que ter o e-book, porque assim, qual é a regra, né, desse direito e tal? É estar registrado na CBL, né, ter esse registro lá, ter o ISBN, tá? Porque se não tiver e tiver uma fiscalização, pode correr risco. Então é legal você dar um alerta, né? Pegar e de vez em quando sempre revisar, né? Eu tenho aqui 10 produtos. A gente vê que parece assim, que são vários cursos novos criados. Não sei se é dentro daquele curso principal, se isso valeria, né? Mas, assim, são nomes diferentes. E se não tiver e-book, está indo tudo como produto. Não. Então, é importante revisar, dizer assim, eu detectei aqui que tem 20 produtos. Aí faz uma tabela dinâmica lá, né, produto que tem a venda e tal, e diz assim, e eu vi aqui que só tem esse aqui registrado. Vocês vão fazer o registro dos demais, né, e de preferência mandar até um e-mail para ele, né, porque isso está correndo um risco mesmo de uma fiscalização, tá certo? Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal, em relação a essa questão ali de split de nota fiscal? Emissão ali de notas e tal. Bora? Mais algum ponto? Só quero dar um spoiler aqui, então, de uma novidade, tá? Só para vocês começarem aqui já a ficar com... Estão vendo aqui, a gente liberou uma função que é de orçamento, então, principalmente para quem faz controladoria, né? Ou clientes que queiram melhorar aí a sua gestão. Então, basicamente, aqui você cria o orçamento, depois desse orçamento aqui, você já vai poder colocar os valores orçados de cada mês, tá? Com isso criado, orçado, o que vai acontecer, né? No comparativo, né? Aí você aprova o orçamento e tal. No comparativo, você, no DRE e no DFC, então você vai poder fazer um comparativo entre o orçado e o realizado, né? Então, isso é
é uma melhoria, é uma função que já estava no escopo do Yuli desde o início, mas como eu acredito que toda empresa, né, ela jamais vai quebrar se tiver uma gestão por orçamento, né, porque o orçamento sempre avisa se vai dar cagada, né, então é importante aí, a gente está com os planos do Yuli, até para vocês saberem aí, os planos do Yuli estão todos aqui, né, quando algum cliente perguntar e tal, não está clicando no plano? Fazer eu passar vergonha, mas vamos ver aqui, tá aqui, ó. Então, os planos estão aqui, o Starter é um plano básico, né, para quem não tem emissão de nota, nem integração com plataforma, mas é para quem quer começar, né, começar a fazer um pouco aí já entender de gestão, quem ainda às vezes está lá só no Excel, né, já pode entrar aqui. O plano profissional, que é o que a gente acaba vendendo mais, né, ele dá o direito de emitir 1.000 notas fiscais, então se você pegar um sistema de finanças junto com o emissor de notas, se somos dois valores, já vai dar mais barato do que, o Yuli vai dar mais barato do que esses dois, então não tem dúvida, né, esse é o ponto. Então, ele tem tudo que já tem aqui, tem as integrações, tem o Dash, conciliação, gestão de compra, DRE, DFC, split de nota, que eu brinco, né? Só no split de nota, economizando uns 10% por mês, já paga o plano, né? Não tem desculpa para isso. E a gente tem um plano master aqui, que aí é um acompanhamento nosso maior, que a gente faz uma consultoria realmente de como fazer, integrar, quais são as melhores práticas de gestão financeira, e é onde ele vai ter essa função de orçamento previsto versus realizado, tá? Então, é importante, e também os projetos também têm gestão de orçado previsto versus realizado, tá certo? Então, só para vocês saberem aí, e claro, a gente tem o Enterprise que vai dar para o cliente uma personalização, às vezes ele quer uma coisa, mais outra, e a gente consegue entregar. Tá certo? Então, só para vocês saberem dessas novidades, né? Tem mais novidade, mas eu gosto de contar aos pouquinhos, tá? Vamos contar aos pouquinhos, que daí dá mais animação, né? Tá certo, então, meninas. Só tem mulher, não, tem homem aqui também, tá? Meninas e meninos, tem quem? Tem aqui, tem um bem-aventurado aqui. Tá bom, então, meninos, ó. Beijão para vocês, tá? E até a próxima quarta. Tchau, tchau.